Antena TV está no ar. Confira os destaques do programa. Estudantes de colégios das redes pública e particular de ensino aprendem sobre fiscalização e controle social em nova edição do projeto TCE Vai à Escola. Queremos realmente fazer com que os alunos eles se sintam mais próximos do tribunal. Controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Outubro Rosa. Servidoras do TCE participam de palestras sobre prevenção ao câncer de mama. O tribunal faz evento que contribua com essa informação, para que essa informação seja passada. No quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é a relação de trabalho por meio das plataformas digitais. A convidada do jornalista Messias Carvalho é a advogada trabalhista Renata Lobato. E ainda, Tribunal de Contas do Estado celebra o mês da sergipanidade com lançamento de livros, exposição de quadros e boa música na edição de outubro da tradicional Sexta Cultural. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. A Corte de Contas sergipana deu início à nova fase do projeto TCE Vai à Escola, que agora conta com a parceria da Audi TCE Sergipe. Com foco na formação de cidadãos críticos, a iniciativa apresenta aos alunos a importância da fiscalização de recursos públicos por meio de palestras interativas e lúdicas. A ação inclui visitas de técnicos do Tribunal de Contas do Estado, proporcionando uma experiência prática sobre o papel de fiscalização e controle. Confira. A retomada do projeto TCE Vai à Escola aconteceu na última terça-feira. A iniciativa agora acontece junto ao projeto Auditor do Futuro, por meio de uma parceria com a Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Explicar para crianças do ensino fundamental qual é a missão do Tribunal de Contas e quem é o auditor de controle externo. Então, o projeto do Auditor do Futuro, ele já é realizado em outras associações de auditores de controle externo. Ele começou no Amapá, depois ele foi feito também no Mato Grosso do Sul e várias outras AUDs, eles trabalham essa questão de fazer com que as crianças entendam quem é o auditor de controle externo. A Escola Estadual 8 de Julho, que fica no bairro Ponto Novo, aqui em Aracaju, foi a primeira instituição participante dessa nova fase do programa, que apresenta um pouco do trabalho e da atuação da Corte de Contas aos estudantes de forma didática e divertida. Nós queremos realmente fazer com que os alunos eles se sintam mais próximos do tribunal. Então, através de uma linguagem simples, de forma bem lúdica, a gente quer que eles participem tanto do controle social, como participem, façam a sua parte dentro da sua escola. 3 auditoras de controle externo, 2 do Tribunal de Contas, ficaram responsáveis pela apresentação, que foi vista por estudantes da turma do 9º ano do ensino fundamental. Para chamar a atenção da turma, o trabalho e a atuação da Corte, além de apresentar a importância do trabalho e o papel desenvolvido pelo Tribunal de Contas e pelos auditores de controle externo, o projeto também tem outra missão, a de apresentar aos estudantes a responsabilidade de cuidar do patrimônio público. Uma das missões desse projeto é justamente ampliar o olhar das crianças, dos adolescentes, para a importância de fiscalizar, de cuidar dos bens públicos que pertencem a todos nós. Então, nós fizemos esse trabalho de forma lúdica para trazer essa conscientização, esse novo olhar, do cuidado com o bem público, de que a população também é responsável por fiscalizar através de controle social. Nós propomos aqui fiscalização na escola, nas praças, nos hospitais, nos lugares que eles costumam frequentar no dia a dia. Então, eles também podem ser fiscalizadores, também podem exercer o controle social e o Tribunal de Contas também fazendo o seu papel de fiscalização de contas em parceria com a população. O trabalho e a atuação da Corte e dos auditores de controle externo foram apresentados no formato de história em quadrinhos. Muito legal, porque eu não sabia nada sobre esse assunto. Eu achei legal a parte de eles terem explicado com os quadrinhos e tal, porque deu para entender muito bem, que eu tenho muito problema para entender as coisas. Eu achei bom, elas explicaram certinho, eu gostei bastante. Ao longo da semana, também receberam o projeto o Colégio São Paulo e o Colégio Estadual Jornalista Paulo Costa. Ao comentar a participação do Colégio Estadual 8 de Julho na iniciativa realizada pelo Tribunal de Contas por meio da Escola de Contas do TCE, o coordenador da instituição de ensino destacou
destacou que, além de promover conhecimento, o projeto desperta e estimula o senso crítico dos estudantes. Quando o Tribunal de Contas vem para a escola, aproxima mais, né? Aquilo que a gente acha que é tão distante da gente se torna tão próximo. Então, eles percebem que é próximo a eles o fiscalizar o dinheiro público, o olhar para onde o dinheiro está sendo gasto e até mesmo valorizar, como vocês mesmos disseram aqui na palestra para eles, valorizar o que é público, o bem público, porque muitas vezes a gente vê o que é uma depredação, deterioração pelos próprios alunos. Então, eles entendendo que o que está sendo investido na escola é dinheiro deles, é dinheiro dos pais deles, eles vão olhar de uma maneira mais inteligente e não depreciar aquilo que é deles mesmo, que eles mesmos usam dentro da escola. Então, acho bastante importante e válido. E o TCE na TV divulga agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros na penúltima semana do mês de outubro. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 46 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, auditoria de conformidade, relatório de inspeção, atos de admissão de pessoal, aposentadorias por tempo de contribuição, revisão de proventos e pensões e reforma ou transferências para a reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 34 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Felizola e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, relatórios de inspeção, auditoria, autos de infração, aposentadorias e transferências para a reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 33 processos e protocolos. Na pauta, prestações de contas, denúncias, recursos de reconsideração, representações, denúncias não autuadas, representação com cautelar, manifestação da ouvidoria, embargo de declaração e ofício. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o TCE de Sergipe promoveu um importante evento em apoio ao Outubro Rosa com a realização de palestras sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Profissionais da saúde abordaram dados preocupantes e ofereceram dicas sobre alimentação e rastreamento, buscando aumentar a conscientização entre as servidoras e a comunidade. As ações em alusão ao Outubro Rosa na Corte de Contas foram encerradas com palestras de especialistas que conversaram com os servidores da Corte sobre o papel de uma alimentação saudável na prevenção e tratamento do câncer de mama e de como o rastreamento precoce da doença é fundamental para a cura. A mastologista Aline Valadão foi uma das convidadas da programação. Ela explicou que aqui em Sergipe a descoberta precoce do câncer de mama ainda é muito abaixo do ideal. Por isso, ações de conscientização são tão importantes. 40% a 60% dos casos de câncer de mama no nosso estado são localmente avançados. Então, essa é uma luta permanente da Sociedade Brasileira de Mastologia para a busca incessante do diagnóstico precoce e a gente que assim conseguir salvar a vida das nossas mulheres. A servidora do TCE, Thaís de Oliveira, sabe bem a importância do diagnóstico precoce. Quando eu completei 40 anos, aí eu fui ver quais os exames que uma pessoa que tem 40 anos, que o check-up que tem que ser feito. E a mamografia estava lá. Eu fiz a mamografia e foi detectada nessa mamografia. Repeti a mamografia justamente para dar mais o diagnóstico, mais fechado. Foi detectado. Comecei o tratamento o mais rápido possível, porque o meu foi descoberto bem no início. Então, quando você descobre no início, você tem tempo de você começar o tratamento e não sofrer tanto as consequências. O segundo convidado para a rodada de palestras foi o nutrólogo Lucas Vaz. Além de falar sobre o papel da alimentação no enfrentamento do câncer, ele esclareceu para os participantes de que forma os nutrientes atuam no organismo. A ingestão alimentar adequada, com a ingestão de nutrientes adequados, são aliados essenciais na prevenção e também no tratamento do câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha internacional de conscientização que chama a atenção para o autocuidado, prevenção e diagnóstico precoce do câncer.
A adesão do Tribunal de Contas à campanha reforça o compromisso da Corte de promover a saúde dos servidores e disseminar informações importantes para esse processo. O tribunal faz evento que contribua com essa informação, para que essa informação seja passada através dos seus servidores a toda a população. E com isso, a gente leva a uma detecção precoce do câncer, né? E isso faz com que salve as vidas. E no mês que se comemora a sergipanidade, o Tribunal de Contas do Estado celebra a data com a edição especial da tradicional Sexta Cultural. Ao som da boa música sergipana, o evento do mês de outubro promoveu o lançamento de livros e a exposição de quadros do renomado artista plástico Adalto Machado. Confira. A edição especial de outubro da Sexta Cultural contou com representantes das artes visuais, literatura, história e música. Por meio das expressões artísticas e da valorização da história de personalidades sergipanas, o Tribunal de Contas celebrou o Dia da Sergipanidade, comemorado em 24 de outubro. Como parte das celebrações, pela primeira vez o Tribunal de Contas realizou uma exposição de livros que homenageiam e contam a trajetória de ex-governadores de Sergipe e suas contribuições para o Estado. Iniciativas como essa do Tribunal de Contas, através da presidência da nossa doutora Suzana, porque você vai construir a verdadeira história, relembrando para a sociedade os feitos de cada governador na construção do nosso querido Sergipe. Reconheceu o nosso trabalho, reconheceu a nossa identificação com a população, com a comunidade, e o serviço prestado é alguma coisa que não pode ser destruído. A história registra os fatos e ninguém pode apagar esses fatos. A conselheira Suzana dá um exemplo aqui. Eu nunca ouvi isso nesse tribunal. Eu sou daqui, sou procurador daqui aposentado, trabalhei aqui mais de 20 anos e nunca ninguém se lembrou de reunir os ex-governadores para prestar contas ao povo. É uma prestação de contas. Eu aplaudo a conselheira Suzana. Outra atração dessa edição foi a exposição Horizontes da Fé, do artista plástico Adalto Machado. Com o uso da técnica acrílico sobre tela, o artista retratou igrejas de todos os municípios sergipanos, um aspecto da sergipanidade e que surgiu a partir de imagens vistas na televisão. Conheci um rapaz chamado Marcílio Nocrato. Ele não gosta que eu diga que foi ele que me deu as ideias, não, mas ele não deu a ideia, mas me incentivou. Foi o maior incentivo que veio para mim, foi por parte dele, em fazer uma série de igrejas dos municípios com as imagens vistas de cima, do jeito que eu via na TV Sergipe, onde ele trabalha, e eu sempre tive interesse em fazer essas imagens em telas. Ele me autorizou, nós fizemos essa belíssima parceria e aqui está o resultado, né, desse nosso trabalho. Responsável pelas imagens que inspiraram o artista, Marcílio Nocrato é editor-chefe do programa TCE na TV, jornalista e piloto de drone. Ele comentou como surgiu a parceria com Adalto Machado e o sentimento de poder compartilhar o trabalho. Nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de conhecer todos os municípios sergipanos para fazer as imagens dos municípios. E é impossível você ir nos municípios e não se identificar com as igrejas. Os próprios moradores se identificam com as igrejas. E a minha ideia, além de fazer as imagens aéreas para a TV, que todo dia está na programação da TV Sergipe, era também que as pessoas dos municípios se identificassem numa perspectiva diferente. E as igrejas, elas são uma forma das pessoas verem se identificarem a raiz daquele município dela. Então, quando o Adalto me convidou, para mim foi um motivo de muita felicidade. Fazer essas imagens e atrelar meu nome a ele, né? Como eu sempre digo para ele, Adalto, eu sou apenas um curioso que sobe o drone e procura as imagens mais bacanas para poder os takes mais bonitos. E o senhor é o cara que tem o dom. É o cara que Deus deu o dom para poder fazer o melhor e encantar as pessoas com o seu trabalho. A música foi representada pelo coro e pela Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe. Formado por alunos da instituição, o grupo liderado pelo maestro Ian Bressan apresentou um repertório com clássicos sergipanos, nordestinos e internacionais.
fundamentado na terra, a gente se amplia para o mundo. É esse o nosso objetivo de repertório. A orquestra formada por alunos da universidade, forma o coro, a Orquestra Sinfônica e o coro, e a gente está muito feliz de estar aqui participando da Sexta Cultural, um evento importantíssimo que deve continuar sempre e divulgar e ampliar a cultura. Ao destacar as atrações da edição especial da Sexta Cultural, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, deu ênfase à exposição de livros sobre os ex-governadores de Sergipe e a importância dos trabalhos realizados por eles para o desenvolvimento do Estado e para a memória do povo sergipano. Podemos homenagear aqueles homens que deixaram nos seus governos as obras mais importantes que Sergipe teve até hoje, as estradas, a adutora, as casas, milhares de casas foram construídas em seus governos, as escolas, as maiores escolas de Sergipe, o USE que está aqui vizinho ao tribunal, né, em Mós. Então, todas essas grandes obras foram feitas nos governos desses ex-governadores e isso é o legado que ele deixa para Sergipe, para seus filhos. E nós, do Tribunal de Contas, tínhamos que homenageá-lo, principalmente na Semana da Sergipanidade. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o tema da semana é a relação de trabalho por meio das plataformas digitais. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já! Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção, e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. A relação de trabalho por meio das plataformas digitais tem se tornado cada vez mais comum, transformando a forma como as pessoas se conectam e realizam atividades laborais. No entanto, essa dinâmica também levanta questões importantes sobre direitos trabalhistas, segurança no emprego e condições de trabalho, uma vez que muitos trabalhadores enfrentam incertezas e vulnerabilidades nesse modelo. Esse é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. E o jornalista Messias Carvalho convidou a advogada Renata Lobato para falar sobre o assunto. Veja. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar sobre uberização. Sabe o que é isso? São as novas relações no mercado de trabalho. E conosco a doutora Renata Lobato, convidada deste programa para esse diálogo, né, sobre essas novas relações, uberização. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. O nosso convite. O que significa essa uberização nas relações de trabalho? Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço. É muito importante que a gente possa trazer essas novas modalidades de relações de trabalho para que a gente possa melhor compreendê-las e, assim, melhor enfrentá-las e poder defender o direito dos trabalhadores. A uberização, essa nomenclatura, ela vem de uma plataforma muito conhecida, a plataforma de transportes, a Uber.
e a gente utiliza esse termo para identificar esse modo de relação de trabalho gerenciado por plataformas, em que a gente verifica uma desregulamentação e também uma precarização das relações de trabalho. Então, a gente verifica que esses trabalhadores são arregimentados dentro de uma perspectiva de empreendedorismo, mas que, na verdade, nós verificamos um mascaramento de uma relação de emprego. Quais são os exemplos mais comuns que a gente tem hoje no mercado? Os exemplos mais comuns dentro dessas plataformas. Dessas plataformas. É justamente isso. Os trabalhadores, nós primeiros vínhamos de uma metodologia de táxis. Os motoristas eram regulados exclusivamente dentro desses transportes, mas a gente viu uma necessidade de ampliação para atender mais a sociedade. Então foi aí que surgiram essas plataformas para melhor atender e aí estimular uma precificação. Mas esses trabalhadores, eles são, como eu disse, arregimentados dentro dessa perspectiva comparativa aos táxis, que eles são autônomos, mas em verdade eles estão sujeitos aos regulamentos das plataformas. Então eles são regidos por termos de usos, contratos fragmentados durante essa relação de trabalho, em que nós verificamos em um paralelo com uma relação de emprego comum a pessoalidade, que é um requisito preponderante, que é o trabalhador pessoalmente que vai desenvolver aquela atividade, a onerosidade, que o trabalhador tem um rendimento, uma contraprestação financeira àquela atividade desenvolvida, e nós também verificamos a questão da subordinação, a partir do momento que esses trabalhadores eles são submetidos a uma fiscalização do trabalho. Mas de que forma isso acontece? Dentro do veículo em que um trabalhador se inscreve nessa plataforma, ele vem sendo monitorado, inclusive há um monitoramento com relação à velocidade, as corridas que são desenvolvidas, o longo da jornada dele, ele tem esse acompanhamento pela plataforma, isso é uma fiscalização do trabalho. Se ele não atender a expectativa dos passageiros ou se ele não atender aos termos de usos, ele pode ser bloqueado. Então, a gente traz aí um paralelo com uma relação de emprego. Há uma suspensão. E se for além, ele pode ser também banido, que aí é o que a gente entende também fazendo um outro paralelo, como uma rescisão desse contrato de trabalho. Então, quer dizer, todas as relações, os vínculos estariam postos na prática, exatamente, mas eles não são reconhecidos. Exatamente. Né? Como é que está essa regulação hoje em nível Brasil? A senhora atua bem aqui no Estado, eu falei em nível Brasil porque não é uma questão só de Aracaju, né, do Estado de Sergipe. Eu diria, boa parte do mundo vive essa discussão dessa uberização. Isso, nós tivemos agora em discussão o PL 12 de 2024, que tentava trazer essa regulamentação a essas novas relações de trabalho, mas esse PL 12 ele teve um nascedouro sem o debate que é necessário. Por isso que esses espaços que nós estamos tendo como agora são muito importantes para que a gente possa trazer essa pauta ao meio jurídico, levar à sociedade e também trazer uma própria consciência para esses trabalhadores, para que eles possam entender os seus direitos e assim reivindicá-los. Também é importante que a gente estimule essa discussão e esse conhecimento para que também possamos atingir os tribunais superiores. Porque o que se via do PL 12, que estava em pauta, é que ele não conseguiria contemplar eficazmente essa problemática dos trabalhadores, que é uma baixa remuneração para longas jornadas, sem uma devida regulamentação. Então, atenderia muito mais as plataformas, essa regulamentação que se pretendia fazer. Então, esse projeto foi retirado de pauta. Essa retirada de pauta aconteceu por uma intensa manifestação de diversos agrupamentos que defendem as leis trabalhistas e, infelizmente, a gente não...
o que se espera é que ainda demore para uma reclusão em pauta, mas nesse ínterim é importante que a gente estimule o debate. Que se corrija. E que possa entender melhor. A gente fala no termo uberização, por ser de maior referência, mas são várias plataformas que operam com a mesma sistemática. Exatamente. E como estão as decisões hoje? Pela falta de uma regulação formal, você tem aí as decisões dos juízes, né, dos desembargadores. O que é que está pacificado de entendimento hoje no Brasil? Ainda não há uma pacificação, em verdade há uma grande divergência entre o que pode ser reconhecido como esse vínculo empregatício, mas já há uma reação também dos tribunais superiores e principalmente do Supremo Tribunal Federal em não reconhecer como relação empregatícia essas novas modalidades em que os trabalhadores são empreendedores. Isso é uma forma de individualizá-los. Os trabalhadores, enquanto empreendedores, eles são individualizados e assim não são reconhecidos como empregados como tal, na medida em que eles próprios podem regular as suas atividades, podem regular a sua jornada de trabalho, mas o contraponto que nós trazemos, todos os estudos acadêmicos que exploraram um pouco mais essa atividade verificaram que há, como eu disse antes, uma fiscalização, uma regulamentação dessa atividade. Quer dizer, temos muito a discutir, né, dentro dessa modernidade, né, e essa discussão toda a nível dos tribunais ainda é uma discussão muito conflitante, ainda é uma até de entendimento. Para os tribunais, tem que se discutir muito. A senhora que é uma operadora mesmo do direito, falando para o trabalhador, de que forma ele pode se proteger diante dessa insegurança toda, dessa incerteza? Primeiramente, reconhecer-se dentro dessa atividade, a partir de que modo? O que nós verificamos, como eu falei, são intensas jornadas a baixos salários, então remunerações muito baixas para jornadas muito extensas. Os trabalhadores vinculados às plataformas digital habitualmente não fazem esse contraponto do custo da atividade. Eles verificam aquela lucratividade dentre uma corrida e outra, estimulam-se dentro dessas ofertas de corridas, mas há também que se compensar entre a manutenção do veículo, as taxas administrativas, o combustível que é gasto para desenvolver essas atividades. Então, se colocar... E a valoração do trabalho, né? Exatamente. Aquela mão de obra submetida muitas vezes a 10, 12, 14 horas de jornada e você já deixa 25% em média, né, para a plataforma. Exatamente. É algo extremamente preocupante. Exatamente. Então, eu acredito que deva ser feito esse contraponto dessas atividades, esse balanço entre as receitas e as despesas, entendendo que o trabalhador, nessa posição de empreendedor, ele responde por todo o risco da atividade. Todas as despesas ficam a cargo do trabalhador. E, além disso, tem a questão da segurança, porque as plataformas, elas não respondem pela segurança pública. Então, o trabalhador que está conduzindo numa cidade, ele pode estar sujeito a assaltos, a roubos, a todo tipo de violência. Mas as plataformas não dão essa resposta eficaz a esse tipo de situação. Então, o trabalhador também um trabalhador nesse viés do empreendedor, é muito comum, dentro desse contraponto que eu estou colocando, entre a receita e a despesa, é muito comum que o trabalhador ele não tenha um planejamento previdenciário, ele não faça os seus recolhimentos previdenciários. Então, esse trabalhador ele não tem a segurança que um empregado seletista com sua carteira assinada teria. Então, se ele sofrer um acidente de trabalho, ele está totalmente desamparado. Se ele adoecer, ele ainda vai estar totalmente desamparado. Então, esses pontos são importantes de serem analisados entre os prejuízos advindos dessa atividade para que os trabalhadores se reconheçam como empregados. A partir do momento que eles possam entender essa situação de empregado, eles vão ter a condição de aglutinar
e formar um movimento, né, de reivindicação, uma inclusão dessas questões sociais. Mas enquanto o trabalhador está individualizado, a gente tem um enfraquecimento desse debate. Vamos esperar que essa modernidade toda não vilipendie direitos fundamentais dos trabalhadores. Exatamente. Sobrevivência e respeito, né? Exatamente. Doutora, muito obrigado por sua Satisfação. vida ao nosso Diálogo Cidadão aqui no TCE. Muito obrigada pelo espaço. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.